vivem por mérito. E você não está aqui porque você é mais legal do que o seu vizinho. Você está aqui nessa noite não porque você é mais legal do que a prostituta. Você não está aqui nessa noite porque você é mais legal do que todos os corruptos do Brasil. Você não está aqui nessa noite por causa disso. Você não está aqui nessa noite porque você é perfeito. Não, você não está aqui nessa noite por isso. Mas você está aqui nessa noite porque o Senhor Jesus Cristo te amou. E é por isso que eu digo a vocês que todas as vezes que eu estudo sobre justificação, eu sei aonde eu estou. Eu sei quem eu sou. Mas também eu sei que o Senhor me amou. E isso é confortavelmente delicioso na presença do Senhor. Somos todos aqui imperfeitos, carnais, mas o Senhor aprove a Ele nos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande reformador, meus queridos irmãos, era Lutero. Lutero conviveu a sua vida, um grande teólogo, mas conviveu a sua vida sem entender o que era justificação. Um homem que conhecia muito sobre Bíblia, mas se martirizava porque não sabia o que era ser justificado pela fé. Até que certa vez Lutero está lendo as Escrituras e se depara com Romanos 1,17 que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando Lutero se depara com esse texto, ele sabe que ele não tem mérito algum em sua salvação. Mérito algum. Vivemos por fé. E o mais interessante, meus queridos irmãos, que essa fé produzida em nosso coração não vem de nós. Vem dele. Gratuitamente. Gratuitamente em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante, meus queridos irmãos, que Deus traça um plano de redenção para a humanidade. Deus poderia, meus queridos irmãos, na sua majestade, na sua glória, desistir de tudo dessa humanidade e simplesmente ter acabado com tudo, mas não. Ele nos amou e nos fez promessas. Ele nos fez promessa de justificação. Essa justificação, meus queridos irmãos, ela é Deus dizendo para você que você está justo diante dele. E você já começou para pensar um pouquinho o que é ser justo diante de Deus? Você já pensou para pensar como é se colocar diante de Deus e dizer para Deus, mostrar em nós alguma coisa justa? Você que vem nesse culto, nessa noite, deficiente, não, eu não faço isso. Eu sou um cristão perfeito, eu vou aos cultos dia de domingo. Eu sou justo. Não, você não é justo. Não, eu não sou justo. Nos colocamos como os verdadeiros crentes em Cristo. Damos exemplo de cristão. Em Antioquia, quando eles viram aqueles moços, aqueles senhores, eles disseram, mas como eles são parecidos com Cristo? Cristão. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Deus viu você em Jesus. E é necessário que o mundo veja Jesus em mim. Quando Jesus estava na cruz, Jesus viu você individualmente. Cristo morreu por você, para justificar você, para nos justificar perante Deus. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que aprove a Deus, Deus se agradou em Cristo ser moído. A coisa mais linda, meus queridos irmãos, a respeito da morte de Cristo, do Cordeiro de Cristo, é quando Abraão leva Isaac para sacrificar. Aquilo é o protótipo que iria acontecer na crucificação.
O que acontece, meus queridos irmãos, que agora Abraão, com o coração cheio de fé, como disse em Romanos, vai dizer que Abraão foi justificado não por obras, mas por fé, disse Paulo. Abraão, agora com o coração movido por fé, leva seu filho para ser sacrificado. E todos nós conhecemos as histórias que quando está lá Abraão para sacrificar Isaque, o anjo diz: não, Abraão, não faça isso. Eu sei do seu coração, eu sei que você tem fé. E o cutelo é deixado de lado, mas o cordeiro estava lá pronto para ser sacrificado. Na cruz era a mesma cena. O cordeiro estava no holocausto. Mas ao contrário de Abraão, que não chega a matar o seu filho em sacrifício, o cutelo desce sobre Cristo. O cutelo desce sobre ele, para que possamos ter vida e vida em abundância. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus quem o justifica? Você não é justificado porque você é legal. Você é justificado porque Cristo pagou o preço que era meu e era seu. Justificação é tornar alguém justo. E alguém está diante de Deus justo. E isso só se faz, a Bíblia diz, sem sangue não há remissão de pecado. E era necessário que Cristo, nosso Deus, passasse por tudo aquilo. Eu acho interessante, meus queridos irmãos, e eu vejo um desprezo no dia de ceia. Eu vejo o maior desprezo na vida da igreja no dia da ceia. O memorial de lembrarmos do sacrifício de Cristo. Quando vem o dia da ceia, nós parecemos que vemos para um culto normal. Não é normal o culto da ceia. É um memorial em memória em lembrarmos que o cutelo desceu sobre o nosso Salvador. É lembrarmos que Deus aprove, se alegrou que aquele cutelo descesse sobre o seu filho, o seu único filho. Nesta noite, como diz em Romanos, talvez por alguém bonzinho, alguém até pense em morrer. Mas todos nós éramos culpados de morte e morte de cruz. Todos nós estávamos culpados diante de Deus. Todos nós merecíamos estar no lugar de Cristo. Todos deveríamos estar lá no lugar dele. Mas ele nos amou. Meus queridos irmãos, e nós vivemos hoje na nossa época cristã o maior marasmo espiritual do mundo, porque os cristãos de hoje estão vivendo uma vida que não há, eles querem de Deus tudo aquilo que Deus pode dar para eles. Eles querem uma vida boa, uma vida mansa, mas esquecem de sacrificarmos ao Senhor o nosso culto. Nós olhamos para Deus e queremos o melhor de Deus, mas não queremos dar o nosso melhor para Deus. Santificação, pelo qual ninguém verá a Deus. Justificação é eterna, porque não parte do homem, é de Deus. Mas é necessário nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero que você saia com isso no seu coração, para você entender o que é o sacrifício de Cristo, para você entender o que é justificação, é necessário que você se santifique ao Senhor. É necessário que você chegue para perto do Senhor. É necessário que a sua mente esteja envolvida em saber o quanto você é mau diante de Deus. E o quanto todos os dias nós necessitamos que Ele nos perdoe dos nossos pecados. Eu confesso que as minhas orações são sempre, em primeiro lugar: Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu tenho pecado contra Ti. Senhor, me perdoa porque eu deveria, Senhor, mostrar mais, Senhor, em meu coração, Senhor amado, Deus, amor para com o próximo, Senhor. Senhor, me santifica, Senhor, porque eu preciso mostrar para o povo em Santa Luzia do Cariri, em Sumé, onde eu trabalho, que só Ti, Senhor, a esperança, Senhor, porque nós estamos caminhando, Senhor amado, para um lugar celestial. Mas as pessoas que estão ao meu lado, meus queridos irmãos, estão indo para o inferno. Você estava indo para o inferno. Talvez eu não sei você, mas faz muito tempo, talvez que eu ouvi alguém falar de inferno. Era isso que merecíamos, o inferno. Mas Deus, com a sua graça e amor,
nos alcançou. Ele não fez acepção de pessoas, Ele nos alcançou. Ele veio até nós, e foi nós quem o ferimos, foi nós quem rompemos com Deus. Mas Ele veio até mim. Você consegue imaginar, meus queridos irmãos, Deus na sua magnitude, na sua glória, vinha até essa terra em forma de homem, para trazer vida a pessoas que estavam mortas. Eu e você estavam mortos espiritualmente, nós estávamos longe de Deus, mas Ele veio nos trazer vida, e a Bíblia diz que a vida é abundante, ela é constante, ela é vida constante em Cristo Jesus. E eu vejo que, meus queridos irmãos, ao passar do tempo, o fervor do coração dos cristãos tem sido diminuído. Nós temos muitas vezes, eu estava conversando com o Bruno a respeito de vocês hoje, 22 anos de mocidade, de um MEC, maior idade. Vocês estão na maior idade, de 22 anos de um MEC. E eu estava conversando com o Bruno, ali reservado, dizendo: Bruno, como hoje os jovens não se interessam mais pelas coisas do Senhor. Como hoje, e eu digo por mim que sou presidente de mocidade em Santa Luzia, parece que temos que fazer as coisas empurrado, parece que temos que fazer as coisas com o coração não tão desejosos, e não compreendemos o que é justificação. Achamos, meus queridos irmãos, que as nossas capacidades intelectuais muitas das vezes sobressaem ao período de oração para com Deus. Achamos que os nossos pensamentos muitas vezes são muito maiores do que ler as Escrituras. Achamos muitas das vezes, meus queridos irmãos, que alguns marxistas culturais é mais importante do que as Escrituras. Achamos que o modo de viver que se prega na universidade é melhor do que o modo de viver que se diz nas Escrituras. Justificação, tornar-nos justos diante do Senhor. Eu sempre falo para os jovens, e está aqui Juliana aqui, que sabe muito bem que eu digo uma coisa que eu tenho medo, e sei que estarei diante da presença do Senhor. Sei muito bem que a minha justificação será em Cristo Jesus. Nada que eu fizer de mérito nessa terra poderá pagar o que Cristo fez por mim na cruz. Nada que eu fizer poderá pagar. Mas um dia eu estarei lá e tem duas coisas que eu tenho que apresentar ao Senhor. Ou apresentarei frutos ou folhas. Frutos ou folhas. Imagine vocês que Deus é justo juiz. Com o Senhor não há jeitinho brasileiro. Com o Senhor não há desculpas. E estaremos todos nós presentes ao Senhor. Zé Maria falou algo interessante aqui a respeito dessa paralisação, e vemos o quanto nós perdemos. O quanto nós perdemos, meus queridos irmãos, em uma paralisação. Nós perdemos gasolina, nós perdemos trabalho, nós perdemos escolas, nós perdemos cultos. Mas sabe o que a igreja de hoje está perdendo? Tempo. A Bíblia diz que devemos remir o tempo, e remir é comprar. Devemos comprar porque o tempo é precioso. E você, crente de Sumé, mocidade e maioridade de Sumé, um MEC de Sumé, como você está remindo o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo como jovem hoje, que tem a liberdade de estar na casa do Senhor, de cuidar da casa do Senhor? O que você está fazendo com o seu tempo? Você, pai, o que está fazendo com o seu tempo, com os seus filhos? Nós não temos mais tempo. Nós somos jovens, mas pode acontecer qualquer coisa no sair dessa igreja para casa. E estaremos apresentando-se diante de Deus. Coloque isso dentro do seu coração e da sua cabeça. Você estará se apresentando diante de um Deus justificador. É necessário, meus queridos irmãos, que pensamos nisso.
É necessário, como igreja do Senhor, que deixamos de perder tempo, perdemos tempo com picuinha dentro da igreja, perdemos tempo com tantas coisas que não deveríamos perder. Deveríamos estar com o coração sempre pensando nessa graça, nesse favor imerecido que Deus nos deu. Não merecíamos estar aqui nessa noite, e você é mais do que privilegiado. Você é privilegiado de estar aqui nessa noite, ouvindo e dizer que existe um Deus que está preocupado com você, que existe um Deus santo que está preocupado com o jeito de você viver, com o jeito de você agir, com a forma que você vive. Deus está preocupado com você, meu querido irmão. Mas nós vivemos uma vida que parece que o nosso Deus de amor, o nosso Deus que fez um plano maravilhoso de justificação, parece que Ele está longe. Parece que Deus não é o Deus perto. Jesus, meus queridos irmãos, chega para Jerusalém e diz: Jerusalém, como eu gostaria de pegar vocês em meu braço, como eu gostaria de colocar vocês debaixo das minhas asas, como se faz uma galinha com os seus filhotes. Um Deus tão zeloso, um Deus tão amoroso, um Deus tão santo, um Deus que nos conhece pelo nosso nome. Talvez aqui eu não conheça o nome de cada um de vocês, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe os seus momentos de tristeza, os seus momentos de dúvida, as suas inseguranças, os seus medos do futuro. Ele conhece você. Ele sabe cada molécula que está dentro do seu corpo. Ele conhece cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele sabe o quanto você é importante para Ele. Ele traça um plano, meus queridos irmãos, de redenção para você. E quando Ele traça o plano de redenção, embaixo do final está o seu nome, está o meu nome. Ele dizendo: é para você, filho. Aonde você estava no lamaçal do pecado, aonde as pessoas pisavam em você, aonde o mundo dizia que você não seria ninguém, eu te peguei pelas mãos e te coloquei em lugares planos. Esse é o nosso Deus. É necessário que nessa noite você entre em sua mente e desça ao coração, que o Senhor tem o melhor para você. Aí talvez você diga para mim: Dedé, qual é o melhor dessa terra? Viver bem, comer bem, ter casa boa? Não, talvez seja uma forca para você. Talvez você seja queimado em uma fogueira. Talvez você seja proibido de pregar o evangelho no Brasil, como disse o pastor aqui nessa noite, que vivemos, meus queridos irmãos, num lugar onde nós podemos pregar. O pastor pode parar o carro dele, desligar e ir pregar o evangelho em meio às pessoas. Talvez isso seja retirado de nós, porque a Bíblia diz: aonde muito é dado, muito será cobrado. É necessário que levantemos como pessoas justificadas em Cristo Jesus, para fazermos a diferença em um mundo de trevas. Não é privilégio do Brasil estar um caos. O mundo está em um caos. Não há segredo, porque as Escrituras já nos revelam isso. Não há nada novo. Mas a Bíblia diz também que no final das coisas, o amor esfriaria. E por esfriar o amor, meus queridos irmãos, a iniquidade opera em nossos corações. Que eu e você, como servo do Senhor, não deixamos que a iniquidade venha em nossos corações, mas que nós possamos transformar esse mundo, como diz a palavra do Senhor: não se conformeis com esse mundo. Meus queridos irmãos, nós podemos nos conformar com o que acontece no mundo, porque nós fomos chamados para fazermos a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença em um mundo de trevas. Em Mateus 5 vai dizer que nós somos luz do mundo. Deus nos justificou, meus queridos irmãos, para que possamos brilhar em meio às trevas. Para que possamos dizer para as pessoas que não existe outra solução para a sua vida que não seja o Senhor Jesus Cristo, que justifica Cristo e a sua cruz. O evangelho da cruz tem que ser pregado
constantemente em nossos púlpitos. Mas nós olhamos e vemos as pessoas querendo mais de Deus, no que Deus pode dar, no que Deus pode dar financeiramente, e esquecemos que a mensagem nossa é uma cruz. Como disse Augusto Nicodemos, o símbolo de um cristão não é uma escada, mas uma cruz. E você só vence, meus queridos irmãos, na escada de Cristo, é quando você desce ela. Mas o problema, meus queridos irmãos, é que a arrogância em nossos corações faz com que nós queremos sempre estar no alto. Mas é quando você dobra os seus joelhos em casa, que ninguém está vendo você. Quando você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, essa causa, Senhor, eu não posso resolver, Senhor. Venha até mim. E um Deus gracioso de amor vem até você. E diz: filho, não tema, porque eu te ajudo. Meus queridos irmãos, eu lembro-me quando eu era mais jovem, e eu sempre ouvi das pessoas cristãs mais velhas dizendo: por que crente é tão feliz? Por que crente é tão alegre? Por que crente está vivendo um momento de dor, de tristeza, de doenças, de falta de dinheiro, mas é feliz? Sabe por quê? Porque somos justificados por Cristo. Foi cantado aqui nessa noite: quem nos separará do amor de Cristo? Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado com tantas outras coisas na sua vida, com tantas outras coisas que não faz parte do reino, mas faz parte de você. Você trouxe uma carga aqui nessa noite para esse culto que não é sua, não é de Deus, é sua. E você quer simplesmente deixar no altar aquilo que você deveria deixar. Seria o louvor, gratidão, honra e glória ao nome do Senhor. Viemos muitas vezes preocupados com nós mesmos. Existem duas partes, meus queridos, num culto. Que a primeira parte é você dando a Ele o seu melhor. É dando a Ele sacrifício de louvores ao Senhor. E Ele retribui com a sua palavra em nossos corações. Ele retribui em você dizendo: filho, você é mais do que vencedor em mim. Você não é vencedor em você mesmo, você é vencedor em Cristo Jesus. Paulo está preocupado, meus queridos irmãos, porque a igreja de Romanos agora está pensando dessa fórmula. Eles estão pensando e trazendo outras doutrinas para dentro do seio da igreja. Eles estão trazendo aquilo e pensando eles ainda que aquilo que o Israel histórico necessitava, que era um Senhor que viria e traria sobre eles um rei que seria dessa terra, que venceria todos os problemas de Israel. E chega o Senhor dizendo que Ele veio para mudar a nossa história. Israel queria um rei, como nós muitas das vezes queremos em nossa vida. Mas o Senhor veio nessa noite dizer para você que o que Ele tem para você é muito melhor. O pensamento de um cristão, meus queridos irmãos, não é outro senão os céus. Os céus são o lugar que nós devemos depositar os nossos pensamentos. Quando eu fico pensando a respeito do céu, fico pensando que um dia estaremos lá justificados por Cristo. Aqueles pecados que eu falei dentro do nosso coração, que muitas vezes nos atrapalha a chegar até Deus, que muitas vezes nos tira a nossa santidade diante do Senhor, não existirá mais. Aqueles seus problemas que você tem nessa vida não nos alcançará mais, porque o Senhor nos céus preparou um lugar maravilhoso para a nossa vida. A justificação é Cristo. A nossa vida é Cristo Jesus. O nosso modo de viver é Cristo. A nossa maneira de agir é Cristo. E nesse plano maravilhoso de Cristo na cruz do Calvário, nesse plano maravilhoso que Ele levou até a cruz, lá em João, meus queridos irmãos, no capítulo 19, versículo 30, é o ápice da vida cristã, da justificação de Cristo. O Senhor está no holocausto. O Senhor está naquela cruz se entregando por mim e por você.
Creio eu, meus queridos irmãos, que o Senhor, naquela cruz, Ele via a mim e via a você. Naquela cruz Ele via eu, via você. Pessoas imperfeitas. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, quando Cristo está naquela cruz, Ele dá um grito dizendo: Pai, está consumado. Telestai. Está consumado. E a nossa vitória foi decretada diante de Deus. O ápice da vida cristã é a cruz do Calvário. A cruz é o nosso guia. Porque todas as vezes, meus queridos irmãos, que Deus olhar para a cruz de Cristo, Ele verá você justificado nele, para viver com Ele eternamente. Quero dizer para você que nessa noite sairemos daqui sem nenhum motivo de estarmos tristes. Não temos motivos algum